Opa! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Diogo, tô passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus com você. E sem mais delongas, vamos lá, hoje eu vou ler em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 14 em diante. A palavra de Deus diz assim: Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e se rasgou. E Samuel disse: Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, respondeu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Bom, hoje a gente vai falar sobre a presença de Deus, sobre você priorizar a presença. Hoje a gente vai falar sobre o que é a prioridade em nossa vida. Tá? Esses são os temas que a gente vai abordar, que o Espírito Santo está ministrando conosco hoje. Sabe, quando eu li a respeito dessa passagem de Saul, a palavra de Deus menciona sobre o fator de quando Deus deu uma ordem a Saul, e Saul ficou com medo da reação do povo em si de Israel e desobedeceu a ordem de Deus, pelo fator de que Saul não priorizava mais a Deus. Deus não era uma prioridade na vida de Saul, mas Saul priorizava o seu status. Saul priorizava o seu poder de rei, priorizava o que as outras pessoas iam achar dele, priorizava quem ele era, se esquecendo de que quem o colocou ali foi Deus que o ungiu como rei. E hoje, eu lendo essa passagem, eu percebo que quando Saul desobedece a Deus, e Deus o rejeita como rei de Israel, Saul, ele não fica triste por ser rejeitado por Deus. Ele não se arrepende verdadeiramente, ele não se arrepende com o coração arrependido de falar: eu não posso perder a presença de Deus, eu não posso perder aquela comunhão com Deus, eu estou arrependido disso. Ele se arrepende porque ele entende que Deus daria o reinado nas mãos de outra pessoa. Ele se arrepende porque ele fica com medo de perder o seu status. Isso era o verdadeiro arrependimento de Saul, e por isso Deus o rejeitou como rei. Porque o coração de Saul não era um coração quebrantado de priorizar a presença de Deus acima de tudo, muito ao contrário de Davi, como a gente vê na mesma história. O coração de Saul estava voltado ao seu status. Isso a gente percebe no versículo 30 em diante, quando diz, repetindo: eu peguei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Saul, aí neste momento também já rejeitava Deus, porque ele muito rapidamente, o que é o pedido de Samuel? Volte comigo e me respeite na frente dos líderes. O sentimento de Saul era o que os líderes iam pensar dele, e ele refere a Samuel também como a Deus, a Samuel como o Senhor, o seu Deus. Sabe, o problema disso tudo
é que muitas vezes nós nos ocupamos assim, ó, com tantas coisas no nosso dia a dia que deixamos de priorizar a presença de Deus. E é a partir daí que a gente começa a deixar brechas na nossa vida. Lendo essa palavra, a gente entende que essas brechas que a gente abre é para o pecado, é para o esfriamento espiritual. A gente está querendo fazer acontecer tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente está sempre correndo, sempre querendo seguir em frente. Muitas vezes a gente usa aquela frase, né? Foguete não tem ré, vamos embora. E a gente esquece de priorizar a presença de Deus, a gente esquece de priorizar a Deus, a gente esquece do mais importante, que é o quê? Que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente esquece do mais importante, esse que é o problema. E é só a gente olhar para a palavra que a gente entende isso, sabe? A gente tem que entender assim, por exemplo, quero fazer uma pergunta: do que adianta você querer correr tanto se você não conhece o caminho? Quem nos dá o caminho é o Espírito Santo. Por favor, temos que entender isso. Quem nos dá o caminho é o Espírito Santo. E olha, olhando para a palavra, a Bíblia nos traz isso. A Bíblia nos traz isso. A palavra de Deus diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a chave para tudo isso. E a gente quer correr tanto, a gente se preocupa tanto com as coisas do nosso dia a dia, que a gente esquece de priorizar o mais importante. Quer um exemplo? É muito difícil você começar uma campanha de oração de uma semana, por exemplo. É muito difícil você começar vamos dizer assim, começar um costume de uma vida de oração com Deus quando você não tem essa vida de oração. Mas é muito fácil você perder ela. Quer um exemplo? Tira o seu tempo de oração e vai assistir um filme. Tira o seu tempo de oração e vai fazer outra coisa. Tira o seu tempo de oração e vai se ocupar sua cabeça com outra coisa. Em 2 dias, você já esqueceu como é uma vida de oração. É muito fácil. Eu diria que é mais difícil você se encher espiritualmente do que você se esvaziar. É muito mais fácil você se esvaziar. Para você se encher espiritualmente é algo constante. É uma vida constante. Intimidade com Deus é constância. Não é uma vez ou outra. Não é um dia ou outro. É constância. Um dia ou outro é movimento. Estar cheio espiritualmente é constância com o Espírito Santo. Entendeu? Priorize a presença de Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz: primeiramente, o reino de Deus. As demais coisas Ele lhe acrescentará. Então, qual que é o meu conselho para você hoje? Se você está correndo constantemente hoje, freia. Para um pouquinho. Reflita. Olhe para dentro de si mesmo. Faça uma alta reflexão. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Espírito Santo? Sabe? Tente entender, se é o seu caso hoje, tente entender aonde foi que você se perdeu. Se é o seu caso hoje, quando você olha para dentro de si, você não se vê contente espiritualmente, você vê que você precisa de mais entrega, tenta entender aonde que você se perdeu, faça essa autorreflexão, tá? Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. É o principal passo. Se for o caso, olhe para você na frente do espelho, tire esse tempo, lembre-se de tudo, faça essa autorreflexão, venha para a palavra, medita na palavra, tá? E meu outro conselho é: cuida do seu interior. Cuida do seu interior. Olhando para a palavra, você vê que Saul não tinha isso. Volte a caminhar. Agora, após tudo isso, volte a caminhar. Mas na presença, tá bom? Vou finalizar com outra passagem bíblica, tá? Que vai em Mateus. Finalizar com essa passagem bíblica em Mateus. Novamente alerta. Olhe para dentro de si. Busque a presença de Deus. Deus tem um amor incondicional. Deus é um Deus todo-poderoso. É um Pai amoroso. Deus te ama tanto que você não tem ideia.
Pode uma mãe abandonar o seu filho, Deus jamais vai abandonar você. Tá? Lembre-se desse amor de Deus e tenha essa vida com o Espírito Santo. E após isso eu te deixo esse alerta em Mateus, tá? Capítulo de número 24, versículo número 42, onde Deus diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Gente, não é mais tempo para brincadeira. Não é mais tempo para a gente se deixar esfriar espiritualmente. Não é a hora da gente parar de orar, não é a hora da gente parar de vigiar, não é a hora da gente não ter uma vida de relacionamento constante com o Espírito Santo. Jesus está vindo, a palavra de Deus diz: ninguém sabe o dia e nem a hora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Tá bom? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço muito. Espero que possa ter te ajudado, que esse vídeo possa ter feito sentido para você em alguma área, que isso possa te ajudar espiritualmente, que possa ser um canal de bênçãos na sua vida. E se você gostou, se a palavra falou mesmo com você, compartilha esse vídeo, compartilha para amigos, colegas, para o pessoal do trabalho, para o pessoal da escola, para os parentes, para quem for. Compartilhe, me ajuda a levar a palavra de Deus mais e mais adiante, e que você também seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, tá bom? Na próxima semana, se Deus quiser, estarei aqui novamente trazendo para você mais uma palavra que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Tá bom? Até ter uma excelente semana, um excelente final de semana. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas beleza? Falou, tchau, tchau!